Pode um bandido virar um pastor? Foi, caramba. Pode. É assim, não, pô. vai. Não, vai. Maneiro, Tem que vai. ser assim, vai, pô. Vai. Acabou com a minha chamada, cara. Poxa, foi tão espontâneo. Pô, é. Vai, André. Pode um bandido pronunciar o evangelho do Senhor? Se esse assunto te interessa, à frente, podcast. Fala pessoal, à frente podcast de hoje. É um prazer, uma honra esse convidado. Nós somos amigos há um tempo, nós já construímos um relacionamento, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de partilhar algumas coisas, algumas histórias para te incentivar, encher teu coração de fé, mas também trazer conhecimento para sua vida e entender que todas as vidas, não importa quem é, não importa o que tenha feito na Bíblia, a Bíblia representa várias histórias de pessoas que eram completamente diferentes do propósito genuíno de Deus. Mas quando se entregam ao Senhor, colocam sua vida diante de Deus e às vezes, em algumas circunstâncias um pouco inusitadas. Essa pessoa de hoje vai contar uma história para você que você vai falar assim, meu Deus. E nós vamos permear por alguns assuntos da sua conversão, mas também hoje um homem de Deus, um homem que prega o evangelho, um homem que tem feito um trabalho na nossa cidade e tem crescido em graça e em fé e trago as realidades do céu para o seu povo. O nosso convidado de hoje, pastor Ricardo Gomide. Uma honra ter você aqui, mano, cara. Top demais. Seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui no nosso episódio. A gente já tá rindo, porque a gente já começou. A gente começou já o episódio aqui rindo, porque a chamada é pode um bandido pregar o evangelho? E ele começou a rir. E vocês vão entender quem é esse grande homem de Deus, um amigo que Deus me deu, um presente de Deus. Fala, meu irmão. Muito maneiro. Bom demais estar aqui com você, mano. Você é top. Seja bem-vindo. Muito bacana. Me faz, assim, dar uma olhada, né? E lembrar nosso primeiro momento. E você me abraçando ali, a gente junto. E depois eu fui ministrar ainda lá na Eliade, lá na Paineiras. Caramba, muito pequenininho. Eu tenho uma foto até hoje, tá? Da gente sentado ali, conversando com a juventude. Eu quero, assim, deixar a minha palavra de gratidão pela sua vida, por quem você é, pela pessoa que você é, pelo seu transbordo. Tamo junto. E muito bacana poder estar aqui. Pode um bandido virar pastor? Na minha cabeça e na sua, você vai falar assim, não pode. Não pode. Não tem como um bandido virar pastor. Ele vai te contar só um pouquinho de como foi esse começo, porque é uma história que, na verdade, quando eu chamei ele para dar uma palavra para os jovens lá, foi exatamente por conhecer a história dele. Ah, mas Maurílio, você gosta de usar a história de pessoas que viveram isso, que passaram por aquilo? Óbvio, meu irmão. Óbvio. O que faz... a gente já trouxe várias pessoas aqui, Gomide. Pode chamar de Gomide? Pode, pô. De Gomide. Gomide que nunca foram do mundo. Nunca tiveram experiências nessas coisas. E esse povo tem o seu nicho, tem o seu público que te escuta, o povo que está dentro da igreja, o povo que nunca saiu. E Deus, ele tem, na sua infinita misericórdia, na sua multiforme graça, de usar as histórias de cada um de nós para que o reino seja pregado. Então, a chamada, ela quer dizer, e quando eu chamei ele foi exatamente por isso, por entender que essa história que nós tínhamos uma realidade daquele povo, você lembra? Na Paineiras, a galera que, filho no movimento, a galera toda a juventude ali envolvida com o movimento, tráfico de droga, com uma realidade que, infelizmente, em Teresópolis, nós tivemos um policial militar, você conhece o pastor Júlio Herculano? Eu vi o podcast. Pô, que cara, ele falando das realidades da cidade, Sim. ele é policial, ele é pastor, então nós vivemos, infelizmente, na nossa cidade, uma realidade muito grande de droga, e quando a gente chamou o Gomide foi exatamente por causa disso. Eu falei, cara, a tua história, as pessoas precisam ouvir tua história. Saber que é possível viver uma vida além da que eles estão vivendo. Então, você vai escutar um pouco dessa história que chama muita atenção, fica atento e mergulha nessa história junto com a gente. Bacana. Bom, obrigado mais uma vez. Aí eu quero ser um instrumento para a vida, para sua vida, seus familiares, enfim, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei, na verdade, o que está acontecendo agora, mas uma coisa é certa. Aquele que mudou a minha história pode mudar a sua ou pode mudar de um familiar seu também. Maurílio, estou eu aqui. Esse ano faz 33 anos de conversão. Meu pai,
Quase minha idade. 33 anos de conversão. Tá conservado, hein, cara? Pô, vou fazer 54, né, Tá mano? inteiro, cara. Eu já vivi mais do que eu vou viver, né? É. Eu não consigo exato. me ver com 108 anos. Sim. Então acho que eu já vivi mais do que Mais vou da viver. metade já foi, né? Já foi. E 22 anos de vida pastoral. Sim. Eu me converto em 91, dia 27 de novembro de 91. E meu aniversário é 30 de novembro. 2 festas. 2 festas, né? Eu fui ordenado a pastor dia 30 de novembro de 2003. Nossa. Essa coisa de data tem é muito forte comigo Pra você, em algumas né? coisas. Tô vendo. Agora, filho de um casal de uma família tradicional, né? Minha mãe, costureira, em casa. Meu pai, um policial civil, daquele cara honesto, de um policial honesto. Aspas, né? De um policial honesto que viveu a vida toda. Meu pai é falecido há 4 anos. E, para você ter uma ideia, meu pai, quando faleceu, tinha um carro 2004 Sim. e uma casa por acabar, Ou seja, em obra. um policial de verdade. Um policial que eu nunca vi meu pai se corrompendo, enfim, né? E ali, vendo as limitações muito fortes, mano, muito forte, né? Eu estudei no mesmo colégio, eu estudava em colégio particular porque a minha mãe conseguiu uma bolsa. E a minha mãe prestava alguns serviços para a dona do colégio, dona Irene, e em troca, uma bolsa de estudo para mim. Então, eu estudei no mesmo colégio. Então, sua mãe pagou sua escola. Eu estudei no mesmo colégio do jardim, da alfabetização, Até o terceiro ao terceiro ano, que era o terceiro ano mesmo, hoje é ensino médio, né? E aí, no mesmo colégio, mano. Ali, estudando no mesmo colégio. Eu, quando cheguei no Colégio Califórnia, em São Gonçalo, eu sou de São Gonçalo, nascido e criado em São Gonçalo, eu cheguei alfabetizado, que minha mãe me alfabetizou quando eu fui pro colégio. Então, com 5 anos, eu já fui alfabetizado. E aí eles queriam me colocar uma série a mais. Por causa da tua... Por conta, enfim. E ali, nesse colégio, dentro de casa, não tinha muita liberdade nem de abrir a janela para ver as crianças brincando. E ali. Até um momento que, com 13 anos, a minha mãe me libera para sair um pouquinho para a rua. E aí, um senhor, Lincoln, me chama para trabalhar. Ele era amigo do meu pai, ele tinha uma empresa, um escritório, ele me chamou para trabalhar. Pô, Gomide, deixa, por causa do sobrenome, né? Meu pai, Gomide, deixa Ricardinho vir para cá, pô, ficar aqui e tal. E lá eu comecei a trabalhar como faxineiro, limpando banheiro, limpando escritório. Desde novo. Desde novo ali. Ali eu conheci um homem muito rico, mas muito rico. Ele tinha um estacionamento, na época, em 1985, 84, 84, 85, ele tinha um estacionamento onde tinha 54 carros zero. Nossa. Isso me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção é que uma vez ele precisava preencher um cheque, ele pediu para me preencher para ele assinar. E quando ele assinou, eu falei, pô, esse cara não sabe escrever. Se ele não sabendo escrever tem tudo isso, se eu estudo, você vai ter um pouco mais. pronto. Ali startou. Gatilho na tua mente. E aí, filho? E você, de fato, tem uma veia acadêmica muito forte, né? Graças Sempre a Deus, gostou, né, sempre de gostei de estudar. Eu estudo até hoje, pô. Tava falando com você antes. Tá fazendo doutorado? Né? Tô fazendo doutorado em psicanálise, pô. Sim. Né? Tô me especializando em hipnose clínica. Sim. Né? Então, sempre estudei. Sempre. Isso é uma coisa que é muito forte em mim. E isso quem entranhou em mim foi meu pai. Estuda. Sim. Estuda. Sempre, meu pai. Estuda. Sim. E aí, com isso, Maurílio, eu vou e começo a deslumbrar com algumas coisas. Aí, meu irmão, fui fazer parte... O ambiente não era favorável também que você vivia, assim, com relação, não à escola, mas em casa? Não, em onde casa você morava? tranquilo. Teu pai era policial também, meu né? pai. Rua Mariana... Quando eu falei aspas, gente, é porque, olha só, o pai dele é policial e virou bandido, pô. Aspas eu falo por causa disso. Sim. Não. Nada a ver com nada. O extremo. Exato. Meu pai, policial em São Gonçalo, Chapa eu me aqui. tornei o maior traficante da cidade, pô. De São Gonçalo? De São Gonçalo. Morro Menino de Deus, pô. No centro de São Gonçalo. Meu Deus. Eu rodo São Gonçalo,
ter uma clínica, não sei se ainda tem, Menino Jesus, e o Morro. E tu mandava ali. Eu que mandava, pô. Na hierarquia do tráfico, na década de 80, que era o Comando Vermelho, eu era o terceiro na hierarquia do tráfico dentro do estado do Rio, pô. Meu pai do céu. Essa era a minha realidade. Eu já quero ver se escutar essa história. Ali eu já estava com 15 anos. Você começou com 15 anos? Com 13. Como é que você começou? Comecei, experimentei, conheci um cara, me levou lá no morro, e a gente começou a conversar e tal, e aí eu comecei a ir lá, e o cara falou pra mim assim, o que era chefe lá, falou pra mim assim, pô, mano, você é um cara inteligente, pô, um cara... E aí me deram um apelido lá... Qual que era? Playmobil. Por quê, né? Playmobil, aquele cabelinho assim. Até o André aqui atrás tá rindo. E aí... Playmobil, e aí estudando, eu vou botar pra galera ver. E com isso, eu comecei a ter notoriedade lá, cara. E o cara me chamou e falou, pô, mano... E sempre com esse gatilho de, posso ser rico. Posso ser rico. Eu quero. Se um analfabeto eu quero ser rico. Eu posso. Se ele Não conseguiu, eu caminho, posso. Não importa. Enveredei pra ir, e aí, mano, eu fui pro tráfico Você começou no quê no tráfico? Nessa... Eu não fui vapor, não vendi, nada. Eu já fui da matemática, eu já fui do... Igual filme, né? Contador. É ali. E acesso direto ao dono. Uhum. Que era o segundo, até então ele era o segundo na hierarquia do tráfico. Sim. Né? Na época era ligado à Mangueira e tinha o Beato Salu, que era o cabeção. Cara. Sim. Vinha o Luiz Queimado, que era o segundo, e aí ali eu comecei, enfim, ele dominava todo São Gonçalo. O Complexo do Salgueiro, na época, começou com a gente, pô. Minha família é de São Gonçalo, cara. São Gonçalo? São Gonçalo. Sabe o batalhão da Polícia Militar ali? Batalhão, 7º batalhão. No 7º tem uma rua, em frente ao 7º batalhão tem uma rua forte para paralelepípedo. Subindo sem saída, tem uns prédios. Meu avô morava ali, pô. Maneiro. Naqueles prédios de esquerda. Sim, pô. Meu avô era policial também. Policial civil. Ó. De São Gonçalo? São Gonçalo. Ó. De repente conheço com certeza. Ah, mas é porque meu avô já morreu tem muitos anos. Sim, né? mas... Teu pai, com certeza. Quando se conheceram. E aí, ali eu começo a entrar nessa vida, e aí eu começo a ter conexões. Pô, Maurílio, eu sempre fui foi muito articulado? Sempre. Você é muito articulado, né? Sempre. E aí eu conheci o pessoal que fazia parte de uma organização só de assalto a banco. E aí eu entrei ali. Porque o dinheiro era alto. E aí depois eu fui para grupo de extermínio, só policiais. E eu no meio. Meu pai do céu. Depois fui para máfia de dentro do Detran. Meu irmão, qualquer assinatura eu fazia. Qualquer uma. Que isso, meu amigo? E aí depois eu fui para roubo de carro. Roubo de carga. E você e seu pai, cara, nessa relação? Quando isso starta que eu vou, eu percebo o caminho e eu chamo meu pai. Pai, não tem como a gente estar junto. Meu filho... Teu pai era um bom pai? Muito. Um amigo. Sim. Um cara que... Mesmo assim você fez as suas escolhas. Ele falou, pai, por favor, não tem como. Nós estamos nos extremos da vida. Mas você falou pra ele o que você tá fazendo? Falei, pô. Falei. Pai, eu preciso falar uma coisa pra você. Como que foi isso, cara? Muito difícil, mas jovem, né, Maurílio? Vou pegar o coragem, muito... Pega o corte, anota o corte. Olha lá, Playmobil. Ali. Só que o cabelo era amarelo. Hoje o cabelo tá grisalho, mas na época era mais lourinho. Como que pode... Eu vou te fazer... pra pegar no corte. Vamos lá, pô. Como que pode um filho que tem um pai maravilhoso, um pai bom, chegar pra um policial e falar que virou bandido? Sendo filho de um polícia. Sendo filho de um polícia. Foi muito desafiador, mas jovem, né, Maurílio? Muito gás. Achando que era dono da razão, que ia ganhar o mundo. Todo jovem tem essa parada até hoje. E aí, né? olhando pro meu pai... Quando eu olhei pro meu pai, honesto, morando de aluguel... Mas teu pai nunca teve desvio de caráter, assim? Nunca. Entendi. Cara... Era um desejo do teu coração mesmo, né? E ali eu falei, pô, eu não posso... Errôneo, mas estava ali desejando aquilo. Eu não quero ter a vida que meu pai tem, honestamente. Porque honesto é o que ele vive. Entendi. E aí fui entrando. Eu tinha ferro velho, pô. Máfia do Ferro Velho no estado do Rio de Janeiro. Carro roubado. Lá, aí, ó. É aquele ali. O André é sempre perfeito no que faz. Playmobil. E aí enveredei pra isso, né, mano? Eu fiquei dos 13
Eu fui preso no dia do meu aniversário, Sim. 30 de novembro. Sim. Eu fui preso. Porque Quantos já anos estava. depois? Eu estava com 5 anos já Na situação. na situação. Mas isso também você já viveu várias paradas de morte, de Meu risco irmão, de vida. Maurílio, eu vou. Tua vida passou por um fio algumas vezes, Vou né? lá. Troca de tiro com policiais inúmeras vezes. Sim. Eu fiz um pacto com Satanás nesse período. Eu tinha que fazer, não tinha como ficar sem. Quer falar sobre isso? Posso, pô. Fala como é que foi pra E galera aí, entender. me chamaram e falaram pra mim, ó, tem que fazer um pacto e tal. Eu fui num lugar. Fechar o corpo, né? E aí, a gente foi. E aí eles me levaram num cemitério, no Incruso. É onde tem uma cruz lá e tal. Em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Sabe que eu ia em São Gonçalo muito? Na época do Pega? Pega Galo- na Trindade, pô. Trindade, Na pô, Praça Galo da Branco. Trindade. Galo Branco, foi. Fui muito, pô. Então, Luiz Queimado era do Galo Branco, pô. Sim. Era o dono do Galo Branco, onde tem o O Colégio meu Olavo Bilac. tio, cara. O meu tio era doente no negócio de Pega. Eu ia muito lá. De- Na Praça da Trindade e no Na Galo Praça Branco. da Trindade, eu vivia lá, pô. Fui muito É lá. da minha época. É. Depois, quando a gente encerrar, a gente vai ver quem eu conheço da tua família. Aham. Provavelmente. Alguém, né? Provavelmente. E aí me chamam, eu vou lá e eles fazem isso. Botam um pano branco lá, pipoca em forma de cruz, me faz deitar em cima. Mas mel, a palavra foi pacto com Satanás mesmo. pacto com Satanás. Não tinha outra conversa. Não. E ali eu fiz um pacto de sangue. Tem um lugar aonde corta, Uhum. que é um lugar secreto. Sim. E aí tinha renovação de pacto todo mês. Mensal. Mensal. Eu tinha que ir pro cemitério de São Miguel. Mensalmente. Meia-noite. Meia-noite. Ou era meia-noite ou era meio-dia. Meio-dia Independente do que não estava dava pra acontecendo. mim. Independente do que estava acontecendo. Era a renovação de pacto. E aí eu andava com algumas coisas no bolso. Eu tinha um cordão, que também era... Uhum. Né? E ali eu fui ficando. Isso é muito, muito característico dessas paradas, né? Eu já tive também. Não, pô, meu Patuar, essas Não. coisas. É. irmão. E você transfere realmente toda a sua segurança Pra aquilo ali, tá ligado? para aquilo que tá te guardando. Tipo uma cueca, né? Tira pra nada. Não tira pra nada. E aí fui vivendo isso. E aí, quantas vezes, né? Eu tenho um tio que já era cristão, né? Meu tio Tião, de meu tio ia lá no morro. Meu pai pediu pra avisar. Tião, vai lá e avisa Ricardinho. Vão invadir. Vão invadir. Clamor de um pai, né? Desesperado. E eu conheço meu filho, pô. Ele não vai correr. Sim. E meu tio ia lá falar comigo. Tio, agradece lá meu pai. Mas se subir, vai morrer polícia, irmão. Então, eu vivi... Você tinha muita sensação de poder também, né? Esse lugar de poder. essa coisa de mandar. Síndrome de Lúcifer, né? E aí, meu irmão, Governo, poder. entranhado de ódio. E, enfim, isso muito forte dentro de mim. E esse ódio era um ódio mesmo dentro de você apenas, né? Porque não tinha motivo pra ter ódio de nada. Que loucura, né, velho? Mas essa coisa da ambição... E aí você vai... E aí vai... Maurílio, é o que a Bíblia diz e a gente não... Eu, no caso, não tinha conhecimento. Um abismo chama outro, irmão. É lógico. Quanto mais você tem, mais você quer. Eu preciso de poder bélico. Sim. E eu preciso ter isso. E se você tiver autoridade no meio, você ganha uma voz absurda. Pô, né? meu irmão. Então era o que eu mandava, pô. Sim. Era o que eu dizia. Pô. Então acabou o relacionamento com seu pai e com sua mãe? Acabou. Acabou. Ali acabou. Vocês não se viam mais? Não, porque não. também nem podia também, Nem né? podia. Eu tenho uma irmã mais nova que eu, 4 anos. E, pô, eu olhava assim e falava, não, eu não posso nem chegar perto deles. Botava em risco, né? Porque botava em risco. Agora, E sua mãe, cara, nisso tudo? Porque mãe sofre sofreu pra muito, caramba. muito. É. Mas quem buscou a minha conversão foi meu pai, pô. Não foi minha mãe. mesmo, cara. Porque eu tinha uma avó cristã. Minha avó Wanda. Mãe dele. Mãe dele. Era a irmã mais velha que criou ele. Ah, tá. Então era minha avó. Sim. E ela era cristã. Então, eles iam pra campanha, levava roupa, levava foto. Ele tinha roupa minha de quando eu era 10, Garoto, 11 anos, ele levava e pedia, ora pelo meu filho. Sim. Foto, ora pelo meu filho. Desesperado, Intercede por né? ele desesperadamente. Minha avó Wanda e a missionária Ângela, eu acho. Acho que era Ângela, que eram muito amigas. E eu, uma vez por mês, eu ia ver minha avó. Escondido. Escondido. Eu ia na casa da minha avó para ver minha avó, escondido. Sim. E aí, num daqueles momentos, meu pai estava. Como é que foi esse encontro? Eu cheguei com um outro carro, com mais 4, fazendo a minha segurança. Sim. Ficavam lá na porta e eu entrava para ver minha Tu avó já era o desarmado. Já estava mandando. Sim. E aí eu encontrei meu pai. E aí, como é que foi, cara? Aí ele ficou assim, Tá também emocionado. filho. Falou, pai. Aí ficamos ali e tal, eu não demorei nada. Eu talvez não fiquei 10 minutos ali. Vergonha?
De ter decepcionado meu pai. E muita saudade, né? Sim. E aí ele veio andando até comigo, eu lembro do corredor do lado da casa da minha avó, ele veio andando comigo, quando chegou ali na frente, minha avó vendia gás. E aí ele olhou pra mim e falou assim, meu filho, eu queria te pedir uma coisa, larga isso. Eu falei, pai, não tem volta. Meu Deus, cara. E aí ele, não tem volta, não dá pra voltar. Não dá, não tem como. Deixa eu ir embora. E aí, meteu o pé. pra dentro do carro. E, meu Mas pai dilacerado muito, também, né? Sim, Tu saiu dali acabado. Né? Meu pai era um dos policiais mais respeitados em São Gonçalo, pô. Meu Deus do céu, cara. E ali eu vou embora. Mas assim, tu saiu dali acabado, né? Uma guerra dentro de mim, mas ao mesmo tempo mantendo a certeza, né, de que eu não podia sair e que eu tinha que estar ali. É. O poder era maior, né? E que eu já estava tão... que não tinha nenhuma condição de volta. Sim. E acho que você até fugiu desses encontros para poder não ter essa dúvida, né? Não gerar essa dúvida de tudo, pô, vou voltar, meu pai. Porque se teu pai começa todo vez te ver, toda vez vai quebrando as estruturas. Ele o martelo que esmiuça a pedra. Exatamente. Velho. E aí eu falei, não dá. E muito assim, envolvido com tantas outras coisas, né? Bancando, fuga em presídio no Espírito Santo. Prostituição, droga? Não. Nunca. Eu só tenho uma filha, pô. Né? Tem a pastora Dani, minha esposa, e a filha Julie, que tem 20 anos. Mas, tipo assim, relação sexual, as coisas... Nada. Sério, cara? Teve uma vez que Luiz Queimado me chamou. Luiz Queimado me chamou e falou assim, eu queria te perguntar uma coisa, Primobil, que todo mundo quer te perguntar, mas, todo mundo tem medo, cara. Eu falei, fala, Luiz. E assim, sem nenhuma discriminação a nada. Claro, sim. Mas foi a pergunta dele. Ele falou assim, você é gay? É óbvio. Eu falei, não. Por quê? Caraca, maluco, você é igual Menudo. Ele falava, você é igual Menudo, irmão. Uhum. Cara, você é pintoso. Sim. Você é um cara bacana. Tá aí. A gente não vê você com ninguém, mano. Luiz, ter relação com essas meninas que vêm aqui... Só a parada era o poder mesmo, né, mano? Eu queria era o poder. Dinheiro e poder. Esse negócio de mulher, eu tinha uma menina que às vezes eu me encontrava e que ela nunca soube que eu era traficante. Uhum. Porque eu ia na casa dela... como uma pessoa que trabalhava, que tinha pai rico, sim, que era de um outro estado, e que eu tava ali e fiquei namorando ela por um período. Então, eu nunca fui inclinado a essa questão da prostituição. E droga também não? Droga muito. Ah, tá. Eu começava a cheirar, às vezes, sexta-feira, e tinha momentos que eu tinha que pôr papel higiênico, molhar e enfiar no nariz, porque escorria sangue direto. Então, cheirava muito e bebia muito bebida quente, uísque. Sim. Sempre, muita bebida e muita droga. É uma parada muito, se você olhar biblicamente, sim, é uma parada muito de luciferiana, né? Assim, é o poder mesmo, o negócio do governo. Essa coisa de mandar. Eu sou o cara e quem manda sou eu. Justamente. E isso estava muito entranhado em mim. Sentir maior do que o próprio Deus. Né? E aí fui vivendo isso, e aí a polícia, né, os policiais muito querendo me pegar. Teve uma vez que um policial falou pro meu pai. Teu pai, velho. O Gomes. É que eu me coloco no lugar de pai, né? Eu sou pai hoje. Hoje eu olho minha filha é o inverso do inverso do inverso do inverso, pô. Minha filha tá fazendo nutrição na FESO e indo pro 6º período, pô. Pô. Uma menina envolvida com as coisas do reino, pô. Sim. E aí eu olho pra mim, meu irmão. Me dói só de ouvir tu falar, mano. Eu fico pensando no teu pai. Tu vai contando, pensando no teu pai o tempo todo. É o que eu olho hoje. Eu fico... E aí os caras e falaram uma vez pro meu pai, Gomes, vamos lá, irmão. Teu filho vai trocar com a gente. Nós vamos matar ele. E tua mulher vai chorar. Minha família não vai chorar, não, mano. Tu já era prometido, né? Muito. Quando eu faço 18 anos, dia 30 de novembro de 1999, no centro de Niterói, eu estava em Niterói, um policial veio e encostou uma pistola nas minhas costas e disse, aí, Primobil, perdeu, tá de maior hoje. Os caras esperaram fazer 18 anos. Esperaram fazer 18 anos. Aí tu foi preso a primeira vez? Aí fui preso. A primeira vez? Eu só fui preso uma vez. Ah, tá. Mas o que acontece? Se você puxar a minha ficha, não tem nada. Porque já acabou. Por quê? Não. Pagou, né? Eles me pegaram, me levaram para uma delegacia. Isso em 1989. E eu fiquei ali. Aí arrancaram o que queria e o que não queria. Um dinheirinho. Fiquei por ali. Perdi carro, perdi grana. Fiquei ali uns 3 meses. Saí dali e fui para outra delegacia. Sem ter nenhum registro que eu estava preso. Só para extorsão mesmo. Arranca. Mineira. Arranca. Eu fiquei um ano assim, pô. Preso, minerando? Até que um dia de noite, um policial veio, abriu a cela e falou pra mim assim... Pode ir embora. Aí, Primobil, pode ir embora. Eu falei, vou não. Tá maluco, rapaz?
Eu falei, tá maluco você? Mas vocês estão mandando embora pra me matar lá fora, pô. Pra você ter ideia, pode se parecer engraçado. Eu fui posto pra delegacia, pra fora da delegacia, na marra. Que eu não queria, pô. Porque você tava com medo de morrer. Porque eu sabia que eu ia morrer. Ali eu volto. Aí eu tive que sair. Meu irmão, voei. Imagino. Foi parar onde? Vou na tua casa. Foi pra lá, pro morro. Cheguei lá. Perdeu tudo. Quando cheguei lá, a galera toda lá e tal. Caraca, Playmobil, tá de volta. Eu falei, tô, mano. Pô, mas eu falei, mano, tá tranquilo, pô, tô de volta. Já voltei como? Mandando de novo, pô. Sim. Ninguém tomou teu lugar? Não, porque aí Luiz falou, não, vamos esperar o cara. Voltei mandando. Mas tu sabia que você estava vivo, essas coisas ou não? Sabia, pô. Ah, tá. Os caras sabiam de Da tudo. prisão não era legal, né? Não era legal, mas sabia o que estava acontecendo. Ah, tá, entendi. É porque tu tinha que pedir também pros caras. Pra poder mandar. Claro. E aí eu fiquei ali. Fui ficando ali por um período, não fiquei um ano. Paguei o que devia. Que os caras mandaram. E aí eu tinha que devolver, pô. Claro. Quando eu acabei de pagar, tô eu lá na favela e tal. Lá. E aí daqui a pouco chegou o Luiz, Lolói. 1 ano, 2 anos? E tal. A galera, Zé Quanto tempo Pinto. depois? Uns 2 anos depois, tá. aproximadamente. Já tava ali, mais ou menos. 89, 90, 1 ano e meio. Ele me chama e fala pra mim assim, pô, eu queria conversar contigo. Eu falei, beleza, todo mundo ali. Ele, pô, meu irmão. Só os cabeção. Fala pra mim. Disseram que você tá com um canhão aí, irmão. Eu falei, não, pô, tô só com essa arma aqui. Puxei uma pistola, 45. Sim. Dei na mão dele. Ele, pô, meu irmão, aí, Zé. E tal, deu a arma. Aí eles me cercaram. Aí eu, ué, Luiz, qual é? Tá pegando? Te desarmaram. Tira as pulseiras, eu tinha 13 pulseiras de ouro. Cordão tinha 3, pô. Caraca. Anel pra tudo quanto é canto. Eu tinha um relógio na época, Aqualander, meu irmão. Era o relógio, irmão. Brabo. Tira tudo. Eu falei, pô, tá me deixando pelado por quê, mano? Vai me matar? Ele falou, não, é pra você não morrer. Fita, que tinha um menino que chamava Fita Ruim. Fita, pega a moto lá, pega uma mochila, bota um tênis, uma bermuda, uma camisa pra Playmobil. Aí ele veio de moto e falou pra mim, vou te deixar hoje, a Universal do Alcântara, era um terreno baldio da 1001. Viação 1001. Sim. Ele falou assim, ó, vou te deixar no Alcântara, primeiro ônibus que você vê, pega ele e vai embora. E procura alguma coisa pra fazer. Droga no estado do Rio, você não vende mais. Chegou no centro do Alcântara, eu desci e fiquei ali, mano. Aí vem um ônibus. Andorinhas via Magé. Fiz sinal e entrei. Fui parar na entrada de Magé, no posto de Vagalume. Padaria do seu Vanderlei. Eu fiquei ali quase 1 ano mendigando. Que isso, cara. Eu vi muito polícia atrás de mim. Mas eu tava mendigo, cabelo enorme, todo sujo. Deus... Você mendigou mesmo? Mendigou, pô. Mendigando, pô. De pegar comida dentro de galão de lixo, pô. Seu Vanderlei me conheceu ali. Tu sabe o motivo que fizeram contigo? Pra não morrer, porque tinha muita gente querendo me matar. E o terceiro tava muito forte. Tava vindo Crescendo, com né? muita força. E eles queriam me pegar, pô. Tanto é que o Luiz fala pra mim, ou vai pro terceiro, ou vai pra rua e vai limpar fossa, vai capinar lote. Tráfico você não tá mais. E os caras mandavam muito na época, né? Muita coisa, pô. E eu fiquei ali pra aproximadamente 1 ano, pô. E tô eu ali, mendigando. E aí... Os policiais te abordavam? Não, porque... Não consegui, tu passava batidão, né? Passava batido, pô. Eu não tinha nada contra mim. Sim. Eu tava limpo. Já tinha acabado. Já tinha. E aí ali, um irmão, um diácono da Tu Assembleia... fez como Deus também, né? Pô, Deus me guardando. Mano. Endurecendo o coração dos homens. Muito, pô. Deus usou o Luiz, pô. Vai embora pra você não morrer. Usou um bandido. Um bandido, pô. E aí ali, Cara, que maluco. em São Tu Gonçalo... com 21 anos isso? E com 21, pô. Um diácono da Assembleia de Deus, Cristo é Vida, pastor Djalma Barbosa. Nunca esquece desse homem. Tá dentro de casa, num terreno, atrás da casa dele, ele era lanterneiro. Deus fala com ele. Pega o seu carro. Ele tinha um Fusca, chamado Roberto Carlos. Vai na entrada de Magé. Tem um rapaz lá. O nome dele é Ricardo Gomide. Ele é meu. Pega ele e coloca dentro da tua casa. Meu Deus do céu. E ele foi. Isso te emociona. Pô. Tô eu lá, ele chega. Tudo bem? Tudo bem. Pô, tudo bem, né? Tipo... Ricardo Gomide. Sou eu. Quem é o senhor? Diácono Newton Kleber. Assembleia de Deus, Cristo é Vida, pastor Djalma Barbosa. Carteirinha de diácono. Tomou uma carteirada. Eu vim aqui porque o Senhor mandou vir. Não sei se você conhece o Senhor. Eu falei, não.
mas ele mandou eu vir aqui pra levar você pra minha casa. Você quer? Quero. Então levanta e vem embora. Agora, eu era um mendigo diferenciado, né, mano? Pô. Tá maluco, inteligente. Calça jeans, tênis e meia, irmão. E cortador de unha. Na moral, né? Oh. Eu era ruim, mas nem tanto, né? Exato, Pelo mano. amor de Deus. Tem que usufruir Era de um mendigo alguma coisa, arrumado, né, pô? Pô, andar de pé sujo não, cara. E ali... Até por causa do teu estudo, né? É. Tua escritura, né? Tua família. E E teu ali- pai nessa história, cara? Até então eu não tava ciente. Esse 1 ano que você ficou fora, teu pai escutava no movimento ainda. Não sabia. Achava que eu tava lá. Mas tu não fez uma ligação? Não tinha, né? A gente não tá agora, não. Verdade. Quem tinha telefone na Era época rei. era rico, pô. Mas tu não pensou em fazer uma ligação? Não. Pedir pra alguém falar, Nada, fazer? nada. Eu entendi Deus ali me guardando mesmo. Porque se meu pai vai e me pega, Tu tava morto. eu tava... Teu pai também tava na Tava furada, morto, a minha família, pô. É. E ali, ele que vai, troço de me maluco, pega e né? me leva pra casa dele, pô. Eu tinha um cabelo na metade das costas. Mas parecia o Maracanã lotado de lenha de piolho, pô. Pô, tá doido. E aí, a Cláudia, a esposa dele, 2 filhos, Aris e Diego. Ele me botou dentro da casa dele, irmão. Tu virou irmão dos caras. Agora imagina, você Aí, pega um mendigo na rua e bota dentro da sua casa com 3 meninos? Nunca. Hoje só se Deus mandar. Eu não boto, só se Deus mandar. Só se Deus mandar. Mas tem que falar muito. Tem que falar muito. Tem que ser claro. Muito. Tem que falar o nome, igual falou o teu. Pô, Vai lá e pega o gomide na rua. vai lá e pega. Aí, pô, aí sim. Aí sim, ali a minha vida começa, né? Ele começa a me discipular. E aí eu lembro E que até então teu pai e tua mãe... nada, não tá ciente. E tu no teu coração não tinha vontade de falar, mano? De pedir Tinha, mas eu entendi. Tu tinha no meu medo também, entendimento né? ainda não. É porque na verdade era assim, é medo também deles morrerem, né? E aí, quando eu chego na casa dele, ele diz pra mim, não vou raspar sua cabeça. Chamou uma irmã, Regina, corta o cabelo dele. Uma outra veio, não, vamos botar Baygon, meu irmão. Pofo, lembro. lenço. Aquela queimava igual fogo. aquela fralda. Eu usei muito esse troço quando era novo. E aí no dia seguinte a irmã tava lá arrancando lêndia, meu irmão. Minha cabeça era branca de tanta lêndia. Você tem que ter dignidade. Pô, o cara é incrível também. Ele é vivo, esse cara? Não, pô. Meu pai na fé, eu chamava ele de pai, né? Meu pai na fé morreu em 2004, de câncer. Putz. Eu cuidei dele até ele morrer. Ali, juntinho com ele. Tu ficou na família... Sim, passei a fazer parte. Filho dele, pô. Filho dele. Né, mano? Os filhos dele me chamam de tio, pô. A esposa dele tem contato comigo até hoje, tem contato dela. Agora, coisa de 3 anos atrás, ela Manda um teve, podcast pra ela. ela teve um câncer. E quem cuidou dela foi minha esposa, pô. Pô, não tem como ser menos do que isso. Pô, meu irmão. Você ficou quanto tempo na casa deles? Ah, fiquei lá uns 6 anos ou mais, pô. Que isso? Mais, pô. Morando ali com ele. Mas eu disse pra ele, na sua casa não. Deixa eu ficar na oficina. Entendi. Pra não perder A a privacidade. privacidade e tal. Meu filho, se você quiser, fica dentro da minha casa. Ele abriu a casa. Você que não quis ficar. Aí é por sua conta. E você começa a estudar, ele começa a se discipular, Aí ele diz começa... pra mim, Porque ele... o que você gosta de fazer? exatamente. Você tem uma profissão. Vai aprender a profissão. Lanterneiro. Eu sou lanterneiro, pô. Eu aprendi a profissão. Ah, é? É, pô. Eu trabalhei legal, com ele. Quando ele ficou doente, quem assumiu a oficina fui eu, pô. Pô, que maneiro, velho. Então eu sou o lanterneiro formado por ele. Escola Ele da canhoto. vida. Eu sou destro. Ele é canhoto. Eu aprendi a soldar essas coisas com a mão esquerda. Porque eu aprendi com ele, pô. E ali eu fui ficando. E ele disse pra mim, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de ler. E tu sempre foi muito inteligente, né? Sim, é ele. Então, eu vou falar com um pastor para poder te dar as revistas de escola dominical. Revista velha que tiver lá, eu vou te dar para poder você ler. Pô, Tu foi olha, formado eu na ficava lendo aquilo ali, melhor cara. teologia do mundo. Cara, eu ficava lendo aquilo ali, ficava lendo. Aí, Mas você se entregou pra Jesus ou não? Não, aí eu me converti. Eu tava ali, eu fui na igreja com ele e tal. E aí... Não tinha nem jeito, né? Também de ser diferente, né, mano? Pô. E aí, num dia, dentro da oficina, eu virei pra ele e falei assim, papai, eu chamava ele de papai, eu tô sentindo um negócio. Ele, o quê? Você tá passando mal? Eu falei, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse negócio de entregar Jesus é só na igreja? Ele, não. Por quê? Eu falei, porque eu tô aqui, eu tô num negócio, eu tô com vontade de fazer isso. Pô, mano. Acabou. Meu irmão, eu só gritando a vizinhança. Ricardinho aceitou Jesus. Ricardinho aceitou Tu virou Jesus. da família ali, todo mundo, né? Meu Os vizinhos. irmão. Aí todo mundo desceu, veio, me abraçou, maior festa. Quando foi de noite, me levou lá Vai pro fazer pastor a Carlos Madeira, que foi um pastor que me acolheu, e falou, meu filho, é isso mesmo, cara? Falei, pastor, e, enfim. E um ano depois, 1993, eu dou o meu primeiro testemunho. Aí o pastor Carlos Madeira me chama pra ir na casa dele pra conversar com ele. Porra, é lógico. Quando eu acabei de contar, ele falou assim, não conta isso pra ninguém.
Meu irmão, vão matar. Vão entrar na igreja, vão querer te matar e vai matar um monte de irmão lá dentro. Rapaz, você tem noção de quem você foi? Eu falei, pastor, eu não estou muito preocupado com quem eu fui. Eu sei de quem eu sou. Ele falou, rapaz, bacana ver a tua fé. É ele mesmo. É ele pra mim. Você tá no primeiro amor. Mas não conta isso pra ninguém. Né? Aquele amor inconsequente. Não conta isso pra ninguém. Eu falei, tá bom, pastor, não contei. Quando foi? É porque realmente é perigoso. É. Né? E aí, em 93, eu prego pela primeira vez. Aí passa um tempo. Né? Passa o quê? 8 anos, 9? Não. 2. Da Conversão. Aí, desde que eu... Foi mendigo e tal. Isso. É. Eu tava com 22 para 23 anos. Quase 10 anos, né? Sim. Quando eu faço... O que eu falo, quem quer decidir a vida a Cristo e tal, quem vai lá na frente é minha mãe. Aí, como que você restabeleceu? Senão vai ficar todo mundo com a mesma sensação do que eu. Como que esse cara restabeleceu o relacionamento dele com a família dele? Pelo amor Quando de eu Deus. me converto, eu vou... nem durmo essa noite. Aí eu vou na casa da minha mãe, que morava no mesmo lugar. Rua Maria Nazaré, 97A. Chamou teu... Fui lá falar com a minha mãe fé. primeiro. Falei com ele foi comigo. Como é que aí foi, minha cara? mãe, quando me viu, né? Porra. Meu filho, falei, mãe. Totalmente diferente, comportamento, cabelo roupa. cortadinho e tal. Falando manso. Aí eu vou, e aí ele vai na delegacia e chama meu pai. Quer falar disso? Porra. Aí quando eu encontro com meu pai, ele fala assim, rapaz, valeu as campanhas que eu fiz. Meu Deus do céu. Valeu. Aí me abraçou e falou, cara, você vai viver muita coisa, meu filho. E aí ali começa a coisa. Você ficou quanto tempo longe dele? Até a saída do morro, até chegar nesse dia? Só de conversão e tal, 10 anos, né? Sem contato nenhum. Mas muito esporádico, muito. Pô, meu pai era um amigo, pô. Não, mas tipo assim, da tua saída do morro não, até você voltar a falar com ele... 4 anos. Sem contato nenhum. Sem contato. Ele devia estar achando que ele tinha morrido já. E é aquilo, não havia essa facilidade hoje, né? É, claro. Quando ele te viu, como é que foi? Pô, meu pai desabou, né? Eu vi aquele policial desabando, me abraçando, chorando e falando, pô, meu filho... E aí ali começa, mano, né? Deus começa a mudar a minha história, Deus começa a fazer. E aí eu começo a me envolver, culto no lar. Pastor Carlos Madeira, não, vamos lá. Isso você estabeleceu o relacionamento com teu pai e com tua mãe, aí Meu tu começou pai, a mãe, viver normal. Minha irmã, sim, isso. Reconstruir tudo. E ali, aí eu comecei a vir na casa da minha mãe, Sim. dormir na casa da minha mãe. Já tinha acabado, né? Já. Playmobil tinha morrido já. Já tinha morrido, pô. Né? E lá na oficina do meu pai na fé, uma vez lá trabalhando, um cara chegou, eu lembro, assim, um cara alto igual a você, com uma roupa camuflada, e aí ele chega lá e grita, Russo! Que ele era branco, né? E chamavam de Russo. Aí ele, pode entrar, pô. Aí ele abriu o portão e entrou. Aí chegou assim, pô, Ricardinho tá aí? E eu tava lá atrás, na oficina, pintando fundo de uma Brasília de Brascovédio, meu irmão. Todo sujo de preto, enfim. Aí ele gritou assim, Ricardinho, tem um moço aqui te procurando. Aí eu vim. Na boa. Quando eu tô chegando, o cara puxa 2 pistolas. Esse meu pai na fé pula na frente dele e começa a gritar, foge, foge, foge. Eu fui em direção ao cara. Aí ele ficou parado olhando pra mim com as 2 armas na mão, pô. Caraca. Ué, meu irmão, o que tá vendo? Eu falei, não sei, o que o senhor quer comigo? Você é Ricardinho? Eu falei, não, sou Ricardo Gomide, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele ficou parado me olhando, ele ficou parado. Parece que deram uma desligada nele, disjuntou, caiu. Aí ele olhou, botou a arma na cintura, falou pra mim, rapaz, eu sou desviado. Me deram uma grana pra te matar. Mas você fez a melhor escolha da tua vida. Posso te dar um abraço? Pode. Me abraçou, falou pra mim, quem foi o instrumento que trouxe você pra Jesus? Eu falei, foi ele. Ele falou pro cara assim, Deus é na sua vida. É porque eu sabia quem tu era, né? Ele falou pra mim assim, me deram uma grana, eu tô indo devolver. E a ordem é, ninguém encosta em você. Esse cara que era teu executor, se tornou teu protetor. E eu nunca mais vi. Só vi naquele momento. Não sei quem é. Meu Deus do céu. Então eu quero aproveitar e dizer aqui pra você, pode ser o que for que você esteja vivendo. Se você estiver dentro do propósito,
O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é aquele que sustenta. O Senhor é aquele que embaraça toda a situação em favor do propósito que ele tem na tua vida. Então eu quero dizer uma coisa pra você: não desista e não se distraia. Meu Deus do céu. Ali começa a minha vida cristã. Aí quando tu pregou a primeira vez, fala. Poxa! Romanos Livre. 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente da tribulação e perseverar em oração. Aí tu começou a pregar. Aí, meu irmão, comecei a pregar, o pastor... E você, de fato, é um evangelista, E né? foi- Nesse é. começo, evangelista... Pô, meu irmão. Pô, tuas mensagens deviam ser sorte de maluco. E pregando, o pastor começou a me chamar e falava assim, ó, quando eu não puder pregar, você vai no meu lugar. Quando eu puder pregar, você vai no meu lugar, você vai no meu lugar, você vai no meu lugar. Aurílio, eu comecei a pregar no lugar do pastor, para onde ele ia. Aí, Romanos 12:12, foi a minha primeira mensagem, o primeiro texto que eu preguei. Não tinha como não ser diferente, né? Pô. E fui, enfim, vivendo Deus esse do céu. propósito. Obrigado, né? E 94 para 95 eu fui para Jocum, Jovens com a Missão. Sim. Em 95, na Jocum, 96, o pastor Caio, Continuar trabalhando, né, com teu pai. trabalhando com meu pai, mas na Direitinho. Jocum, fazendo missões urbanas, fiquei 3 meses de ETED, enfim. Depois eu conheci o pastor Caio Fábio, na época, ele me recrutou para trabalhar com ele na Vinde. Ele tava e bem ainda. na questão das favelas, né? E aí eu fui pedir ao meu pai na fé para ele me liberar. Eu estava sempre ali, minha casa com ele, mas aí eu comecei a ir para as favelas no Rio. Tu reencontrou alguém do tráfico, assim, depois dessa Encontrei caminhada, 2. cara? Grande, assim, os caras... Grande. Um eu encontrei ainda na oficina, uma bicicleta verde Monareta, aro 20. Pensa num troço feio. Feio, de oficina. Eu todo sujo, meu pai na fé dizia assim, Ricardinho, vai lá no posto São Miguel, compra esse vasilhame de gasolina. Pô, amarrei num negócio, né? Bora. Cheguei lá no posto, parei. Falei pro cara, pô, bota 5 litros aqui. O cara botando, chega um carro, um Santana azul, 80, 90, Nave GLF, na época. top. Nave, é. O cara para, desce do carro, é um dos caras. Dos cabeção. Que ele olha pra mim e fala assim, caraca, maluco, você tá vivo, mano? Aí eu, tô. Cara, você tá horrível. Aí eu... Aí ele abre a mala do Santana, arma, dinheiro. Ele, chega aqui, Playmobil. Aí eu, não, eu sou Ricardo. Ele, que Ricardo, pô? Que Ricardo, meu irmão? Pô, ele mete a mão assim, um dinheiro, um bolo assim, vai no meu peito. E joga... É tudo nosso, irmão. Vamos voltar. Tá todo mundo te esperando. Isso anos depois? Já tava 1 ano e meio convertido. Ah, tá. Rapaz, montei naquela bicicleta, mano. Mas eu 250 por vazei hora. até a oficina. Quando eu desço pra oficina, meu pai na fé olhou pra mim e disse, deixa tudo aí e vem aqui. Aí eu vim com um quartinho de ferramenta, ajoelha. Toda oferta do diabo é pra tirar você do propósito. E tu não falou nada pra ele? Não falei nada, pô. Quando ele acabou de orar, eu contei pra ele. Falei assim, é isso aí, resista. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Caraca, velho. E aí Deus foi. E depois de você pregando, você encontrou com alguém, tipo... Um só. Tu tava pregando? Não, eu pregando, enfim. Aí eu fui lá na favela, pô. Ah, tá. Eu fui lá. Imagino, né? Eu Autoridade- pregando na igreja congregacional do meu amigo, pastor Léo, que hoje está nos Estados Unidos, de frente. Eu falei, você que tá aí no morro, eu já fui daí. Eu sou o ex-Playmobil. Nossa, deve ter virado um rebuliço. Pô, meu irmão. Depois eu falei pro Léo, vou lá em cima. Pô, meu irmão, vou lá em cima, rapaz. Ué? Seu caminho. E fui. Caraca, Cheguei lá, Domingo. encontrei com os caras lá e troca O ideia. pessoal te conhecia. Aham. Aí, ó. Cara, o Thiago tá ligado. O André tá ligado hoje. E aí a coisa foi fluindo, dali startou e pregando e fazendo a diferença na vida das pessoas, foi indo. E sempre com essa veia de comunidade. Sempre, né? Na É época teu que o coração Michael também. Jackson veio ao Brasil, Eu eu lembro. morava no Dona Marta. Sim, Eu tava lá, eu vi ele pertinho, pô. sim. Eu tava lá no meio daquela galera lá evangelizando, pô. E Deus sempre me levando pra isso. E aí a coisa caminhando, até que um pastor da Assembleia de Deus, pastor Paulo Raposo, do Barreto, Assembleia de Deus, do Barreto, entra em contato com o pastor Carlos Madeira e diz assim, preciso de um rapaz implantador de igreja.
E você tem o Ricardo aí contigo. Me empresta ele. O pastor Carlos veio até a mim. Aí ele me tira das favelas, me traz para a igreja e diz para mim, agora você tá com o Paulo Raposo. Aí eu fui emprestado. Transferido para lá. Fiquei lá e implantei umas 6 igrejas. Pastor Abdias Domingos da Silva. Assembleia de Deus, Barra Antonina, São Gonçalo. E só tradicional, pelo jeito. Só. Né? Aí chega e entra em contato com o pastor Paulo Raposo. Carlos Madeira te emprestou Ricardo. Eu preciso dele aqui. O morro, as costas da chumbada. Nossa Senhora. Fui eu para lá. 99. Você implantou 6 igrejas e saiu de lá para implantar mais igrejas. Mais igreja. E tô implantando igreja. Tudo dentro da bleia. Rodagem absurda. Tô implantando igreja. Pastor Abdias, 2002, início de 2002, me chama, diz assim, pernambucano daquele, meu filho, Isaac, que era o filho, é o vice-presidente. Ele não tem carisma. Ele não é igual a gente, que abraça o povo, beija o povo, bebe café na caneca dos outros, que tá bebendo também. Isaac não tem. Isaac é um estudioso, é um mestre. Eu vou morrer. E eu tenho um propósito na sua vida. Quando eu morrer, você vai entender o que é. Outubro de 2002, pastor Abdias morre. Logo mesmo ano? Mesmo ano. Pastor Isaac vai e me chama. Novembro. Fala assim, eu vou abrir um envelope que meu pai deixou colado. Tá lacrado. Não sei nem o que tem dentro. Mas no envelope tá escrito assim, só abra com o evangelista Ricardo. Porque aí eu já era evangelista local. Sim. Abrindo igreja então? Pela Assembleia de Deus do Barreto. Sim. Quando abre, tinha uma carta escrita em próprio punho dele. Quando você abrir essa carta, é porque eu já não estou vivo mais e é uma ordem minha. E aí, Mauro, você sabe disso, assembleano, o pastor assembleano, até morto, tem voz, meu irmão. Eu quero o evangelista, ordenado a pastor, comissionado. É pela Convenção Geral das Assembleias de Deus. Que era uma parada que quando não... Era o ápice. Né? E aí eu vou fazer o COM em São Cristóvão. Dia 30 de novembro de 2003, eu estava sendo ordenado pela CGADB e pela convenção, pela Confraderj, pastor Timóteo Ramos, Nemoel Clésia. O ápice do... E aí eu vou ordenado ali. Meu Deus. E passo a auxiliar o pastor Isaac. Que era o filho dele. E me torno pastor do meu pai na fé, pô, que era diácono. Caramba! Ele é da tua mesma igreja? Mesma igreja. Que coisa linda, velho. Mesma igreja. E ali eu me torno pastor dele, 2003. 19 de abril de 2004, meu pai morre, na fé. Caraca, velho. E aí ele me chama antes de morrer e diz pra mim assim, não ore pra mim ficar bom. Eu não quero ficar curado. Por quê, pai? Porque se eu ficar curado, todo mundo vê a glória de Deus. Mas se eu morrer, desculpe. Só eu quem vai ver a glória de Deus sou eu. Vocês vão ver depois. Caraca. Tua palavra. Isso era muito forte dele. Tua palavra. Tua palavra diz que não vai orar. Pô, pai. A tua palavra, eu tô te dando uma ordem. Você pode ser meu pastor, mas eu sou um diácono mais velho. Você sabe que dentro da Assembleia de Deus, tempo é cargo. E era teu pai também, né? E era meu pai. Ele disse, tá bom, eu não vou. Ele disse assim, eu vou te falar uma coisa. Eu ganhei poucas pessoas para Cristo. Pô, tá maluco. Mas eu ganhei um que vai entrar nas nações. Me faz um favor, meu filho. Fala, papai. Toda vez que você pregar, fala de mim. Fala de mim. Não tem como não falar desse cara, né, meu irmão? Dia 19 de abril ele morre. Meu Deus do céu. E aí a coisa vai indo. E teus irmãos que foi criado junto, que tu chama de ti? Tem contato até hoje, Diego, Ares. Depois veio o Áquila, que é o mais novo, né? Ah, tá. Ela casou de novo, né? Não, Cláudia... Teve filho com ele. Com ele. Antes dele morrer, ainda teve o Áquila. Depois ele morreu, enfim. E ela tá sozinha até hoje. Né? Eu falo sempre com ela, mando mensagem. Sim. Ela me manda mensagem também. Que história louca. E aí, daí a coisa vai fluindo e eu vou... Aí a Assembleia de Deus vai e me chama, né? 2005 para 2006, fala para mim assim, tá na hora de você ter a sua oportunidade. Vai ser pastor presidente de uma Assembleia de Deus. Falei, bom, e agora? O que vocês vão fazer para me ajudar? Só na placa você vai botar CGADB ligada com Confraderj. O resto se vira. Começa uma igreja em 2006. 11 pessoas na varanda da casa da minha irmã.
8 anos depois, a gente estava numa igreja onde tinha 2.000 pessoas sentadas. Caraca. E assim, Como que você é como pastor hoje, Ricardo? como eu sou como pastor, Porque assim, toda a história ela prepara a gente para viver o chamado, né? sim, Deus permite pra gente... Como que você lidar com as questões hoje das pessoas, os problemas? Porque, pelo que você está me falando, você deve ser um pastor que tem um coração gigante. a Assim, gente procura você tem uma paciência infinita, muito, né? muito. Tiveram muita paciência contigo, né? Muito, é isso que eu falo. Às vezes minha esposa fala, nem, minha filha, Mata essa benção aí. você não sacrifica. viveu o que eu vivi. Então, É sobre isso que eu tô falando. vamos cuidar. Então, vamos tratar. Você deve ter sido até mal compreendido muitas vezes por isso, né? Porque, pô, eu sei, porque o cara viveu isso comigo. Ele me acolheu, Deu ele não trabalho pra desistiu. caramba, com certeza. Muita coisa, pô. Porque depois de convertido, É, também, mano. sim. Até a coisa startar, não é uma tarefa A fácil. transformação demora. Agora, hoje, pegando um gancho do que você está falando, hoje eu me tornei um pastor muito melhor do que eu fui. Por quê? Eu era um pastor dentro da denominação. Ferro e fogo, tenho certeza. Meu irmão, tá satisfeito não? Mete o pé, pô. É, Sai fora. sim. Muito. Muito, lógico. É porque a sua conversão foi assim também, né? E aí, a coisa vem. Quando eu chego a um momento, já pastoreando, pô, tinha igreja pra tudo quanto é canto, mano. E acho que você pegou também a Assembleia de Deus num tempo. Quando eu me converti, não podia tomar banho de roupa. Pô. Era lei. Pô. Não podia Sem tomar roupa. banho sem roupa, com roupa. Era lei, né, mano? Era Muita lei, lei. lei. O que o pastor falava, meu irmão, era lei. Era um tempo diferente também, né? Eu Gordinho? aprendi isso assim, né? Então As eu me leis tornei. também no Brasil funcionavam, a polícia era de outra forma. Tudo era Você diferente. você não tinha o cuidado do que ia falar, não, pô. É, exatamente. Não e não acabou. Não, é. acabou, meu irmão. Vai chorar em casa. Acabou. Gostar, gostou. Não gostar, meu irmão. Sim. Então, acabei me tornando... Hoje, minha esposa mesmo fala pra mim, né? Você... Essa galera que você pastoreia hoje não te conhece, não. O pastor que você foi? Sim. E eu louvo a Deus porque eu me tornei, É claro, pô. né? E aí, olhando tudo isso, quando eu chego um momento já pastoreando, igreja pra tudo quanto é canto, uma igreja enorme, e vendo Deus fazendo, eu entro num processo difícil. Deus fala comigo assim, abre mão de tudo, porque eu tenho um tempo novo pra tua vida. Pô, mano. Com o castelo pronto. Tudo pronto, a estrutura. E eu resistente. Vem uma depressão. Solteiro, tava solteiro ainda. Não, Já pô. tava casado com Já sua esposa? casado, Ah, enfim. tá. Aí eu venho uma depressão, burnout, síndrome do pânico. E eu ali. Aí o Senhor vai e fala comigo. Quem é você? Sansão ou Noé? Aí eu comecei a olhar a Bíblia querendo esclarecimento, enfim, aí Deus foi usar uma pessoa. Deus falou contigo, né, pastor? Se o senhor é Sansão ou Noé, né? Eu falei, mas não entendi. Ele falou assim, então eu vou te explicar. Toma. Simples. Larga a estrutura ou morre debaixo dela? Caraca. Aí eu, cara... Não tem mais jeito. E aí já estava no estágio assim muito forte de depressão, síndrome do pânico. E aí eu abro mão de tudo. E aí eu fui caluniado, fui de ladrão, de adúltero, enfim, do que você imaginar, a coisa veio. Infelizmente a igreja, quando a ferramenta não funciona mais, ela E aí, destrói a meu irmão, ferramenta. E aí eu vou para casa da minha mãe. E aí fico ali, Sua depressão. mãe- Minha mãe mesmo, mãe. minha mãe mesmo. Ela me acolhe naquele momento. E aí minha esposa ia lá na casa dela, minha filha, enfim, ia naquela situação toda ali. Deus usa um espírita para ir lá na casa da minha mãe. Naquela situação, não recebia ninguém. A igreja te abandonou, né? A igreja Não, não serve pra mais nada. eu vi. É. Mano, eu quero aproveitar, de novo. Talvez você diga assim, porque a igreja está me decepcionando, porque está me perseguindo. Meu irmão, Mateus 5,12, bem-aventurado é aqueles que sofrem calúnia, injúria, perseguição por causa dele. Eu posso dizer com toda certeza, não se deixe levar por essas questões. É difícil, é complicado, dá vontade de desistir, dá vontade de tudo. Mas permaneça firme. Deus tem um propósito na sua vida.
Aí, ó, essa versão aqui é até melhor. Ó. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Acabou, irmão. Isso quer dizer o seguinte, vão perseguir também os de hoje, vão perseguir os de amanhã, vão continuar perseguindo. E não tem jeito, meu. Sim. Deus usa o apóstolo Pedro, que é um amigo da igreja Sarami Church do Complexo do Salgueiro, um amigo, e ele faz uma inscrição para mim estudar psicanálise. Agora, recente isso. Tem 5 anos que eu estudei, né? Você Depois... tá na igreja tua aqui quanto tempo? 5. Fez agora. Eu tô pensando, a data bate mesmo. 5 anos. Quase morreu? Quase morri, Covid, né? 2021, morre, não Falar morre, do não morre. Esse homem aí, cara, meu Deus do céu. Tem um menino da nossa igreja, Rodrigo, ele até é responsável pela carrapeta. Ele diz assim, pastor, você não tem 54 anos, não. Pô, só de história Você tá tem com 180 70 aí. né? Pelo amor de Deus. Conheci esse homem, rapaz, na situação... Não. Eu... Vem o momento de Lagoinha, que Deus me traz para Lagoinha, mas antes disso, lá em Magé, o cara foi usado e eu fui vender água, pipoca, chiclete, bala na rodoviária de Magé. Depois de ser o pastor brabo. E um dia, em pé, de frente para a rodoviária, eu comecei a chorar e disse, Deus, eu fui pastor de uma grande igreja, de uma grande denominação, um monte de igreja até em outro país, e olha onde eu estou. E comecei a chorar. E o Senhor falou para mim assim, a tua igreja aí na tua frente. Maurílio, na rodoviária de Magé tem de tudo e alguma coisa, irmão. É verdade. 2016. Primeiro culto na história da rodoviária de Magé. Foi tu que fez. Foi eu que fiz. E ganhamos dezenas de pessoas para Cristo. Vai hoje lá na rodoviária de Magé e pergunta assim, conhece o pastor Ricardo? Lógico, pô. Todo mundo sabe quem tu é. Todo mundo sabe. Eu vou lá. De vez em quando eu vou lá mesmo. Tu fez quantos cultos lá? Fiz inúmeros. Mas o culto mesmo, final do ano, dezembro, 2017, explodiu. Caraca. Ali virou teu altar. E aí a chave virou de novo. Conheci Raul. Sim. Em Suruí, Magé. Sim. Falecido Raul. E aí ele vai e me traz para Lagoinha. Eu lembro desse tempo. Aí me apresenta Mineiro, que tem uma gratidão. Eu te conheci nessa época. Ele falou, eu lembro de uma frase de Mineiro para mim. Não importa o que dizem. O que importa é quem você é e quem eu estou conhecendo. Fiquei em Lagoinha. Falou pra mim essa frase. Fiquei ali com o Mineiro 2 anos e meio aproximadamente. Cara, e tua história era muito louca mesmo. Tu contava, ninguém acreditava. E ali servindo, né? Quietinho, servindo. Depois fui servir água. É verdade. Aí teve uma vez, tinha um pastor lá, pastor Hernani, da Igreja Batista, da Igreja Nova Jerusalém, de São Gonçalo. Ele tava lá, quando terminou, ele veio e falou pra mim assim, mano, você levando água? Pô, esse cara tinha que estar levando água pra você. Eu falei, Hernani, quem tem que levar água sou eu, mano. Deus tá tratando de mim. Eu fiquei 2 anos e meio sem pregar, pô. É verdade, eu lembro disso. Até que Mineiro falou assim, vai, tá na tua hora. Te libera pra ir pra igreja. Eu lembro do convite, eu lembro de tudo. Pô, foi lindo. ali é a chave. Foi doído, mas foi lindo. Pô. Hoje ele é pastor da igreja. Um encontro diferente. Bairro de Fátima. Bairro de Fátima. Um chama de Ed, né? O Ed. Que fica mais fácil. Quem quiser ir lá, vai lá que esse cara tem uma... Rua Tietê 206, Bairro de Fátima. Toda quarta e domingo a gente tá lá. Quer falar do teu trabalho, não, né? Posso, hoje sou psicanalista, né? Clínico, não, atendendo. Quando você chegou em Teresópolis. Na loja. Não, deixa pra lá. Cara, foi moído. Segundo ajudante de caminhão, pô. Moído. Na empresa de material de obra, né? E tendo uma mente... Pô, segundo ajudante de caminhão, carregando argamassa e piso. Abaixo do primeiro. Abaixo do primeiro, meu irmão. Fico ali 4 anos. Mas também tu foi muito tratado, né, Ricardo? Muito. Mas Deus moeu assim. Sabe aquela cana que passa. Não tem mais o que sair. Valeu a pena? Pô, Deus mudou, me botou do avesso. Estou eu morando numa kitnet na Tijuca. Tinha uma Elba velhinha, né? Eu lembro. Cara, tu tá falando, vai vir os pés na minha cabeça. Eu lavando o carro ali no muro dos securitários. Eu falei, Senhor, nunca te perguntei, nunca te questionei, nada. Mas só queria entender um pouquinho o porquê disso. Aí o Senhor falou pra mim, quer? Olha pro muro. Quando ele ia pro muro, parecia uma tela de cinema. E eu me vendo. Caraca, cara.
Pô, eu fiz parte da diretoria do Comerge no Rio. Conheci esses caras. Grande. E o Senhor falou pra mim assim, tudo isso é pra não te perder. Quantos que você viu que se perderam, né? Pô! E aí Deus trata quando é... Aí eu me tornei gerente geral dessa empresa. Aí o Senhor falou o que pra mim? Sai. Abre mão de tudo. 2021. Dia 10 de julho de 2021, meu pai morre. Dia 16 de julho de 2021, eu sou internado com Covid. 30 dias. E tu quase 14 entubado. Traqueado. Enfim. Tem a foto minha quando eu saí do CTI. Pô. Eu lembro. E aí Deus me tira. Voz quase não saía. Eu fiquei 24 dias sem falar, sem comer, sem escovar dente, sem... E aí Deus me tira dali. E aí eu assumo a igreja mesmo, né? Que eu tinha assumido em janeiro de 2021. Mas aí pouquíssimo tempo, aí só volto mesmo ativa em 2022. E vivendo o que a gente está vivendo lá na igreja, né, mano? E como que tá lá, mano? Graças a Deus tá fluindo, né? Eu lembro quando eu assumi a igreja, tinha um ministério. Um ministério. Ministério Louvor. Porque isso também passou por uma transição difícil também, né? Uma igreja que hoje está fazendo 26 anos, pô. Passou por um processo muito, bem delicado, muito. né? Nossa igreja, pô. Sem comentários, mas... Uma vez eu ouvi assim, um pastor falar assim pra mim, sabe por que você veio de fora pra assumir a igreja? Não, porque ninguém ia querer. De dentro ninguém assume. Falei, caraca, maluco. E a estrutura que você tinha também já, né? Espiritual, emocional, sim, tudo que seja vivido. Eu acho que ninguém o Senhor não coloca a gente num desafio tão grande se a gente não tiver estrutura pra suportar. E vivendo hoje. Hoje a igreja tem 23 ou 24 ministérios, pô. Lá tá linda a igreja de Jesus. Fluindo, né? Tá indo. Vejo na rua lá fazendo trabalhos muito maneiros. Pô, nego gritando lá na rua. Eu acho Blitz, muito maneiro. Cachorro quente, refrigerante. O cara me parou um dia, me deu uma mensagem assim, ficou falando comigo assim, me gritou. Eu olhei pra sem saber quem era você. Falei, mano, esse pastor é maluco, velho. E é isso, cara, vivendo isso. E tem seu DNA, né, mano, de povo, de gente. Tu é povão mesmo. Vamos pra Beiralinha, vamos pro Rosário. Meu irmão, não tem esse negócio, pô. Quais são os planos do pastor Ricardo Gomide pro futuro? Pro futuro. Pra sua igreja, pra sua família, pro seu ministério. Porque eu acho que, vamos dizer assim, você tá em pleno vapor, né? Você não tá... com 54 anos. Exato. E com a história de 100. Mas tá a pleno vapor, né, cara? Sonhando, gerando. O olhar que eu tenho... pela perspectiva, me manter e nunca me distrair. Qual é a visão da tua igreja hoje? Pra onde tua igreja olha? Porque toda igreja tem uma visão, né? Qual o foco dela? O foco é ganhar, cuidar e enviar. Como que você... Eu vou te fazer vamos mudar de saco pra mala, que eu acho que é um assunto que eu gosto muito. Liderança, Gomide. Liderança. Como que você trata, como que você forma os teus líderes? Porque, irmão, tu teve uma base, pelo amor de Deus, né? Tu foi, eu sou suspeito pra falar, tá? Pra mim, a Assembleia de Deus foi uma igreja que forma... Não, a base dos caras é absurda, né? Você ser pastor da Assembleia de Deus, meu irmão, tu tem que passar por um... Pô, pastor Júlio Herculano, o cara tá 300 anos na igreja e foi considerado pastor agora no passado. Pô. Tem então, isso, assim, tá? O cara é absurdo. Assim, ele é absurdo. O cara de caráter, integridade, o cara é incrível. O cara leva assim. 30 anos como presbítero. Exato. E ele é genro do presidente. É isso aí. Né? Não tem essa conversa. Não tem. E assim, como que você forma hoje, cara? Porque a maior dificuldade que a gente tem hoje na igreja é formar pessoas com coração, né? Com DNA, com Bíblia, com tudo. Como que você faz, meu irmão? Forjando. No relacionamento. Tem que estar perto. Tem que estar junto. Você forja no relacionamento. Tem que estar perto, tem que estar junto para entender a visão, para caminhar na visão. Perto de mim. Entendi. Tem que estar perto. Quais são os critérios para tu levantar alguém como líder? Essa é boa. Ter uma vida de integridade. Você prefere o caráter do que o talento? Caráter, pô. Caráter. Escutou o que ele falou, né? Caráter. Boca de caçapa. Tu acha que o teu talento vai te levar a algum lugar? Não, caráter, pô. O que te leva a algum lugar e que te mantém lá é o caráter. Aurélio, teve gente com grana lá na igreja achando que mandava. Falei, põe-se no teu lugar porque eu já tô no meu, pô. Lá na igreja não tem. Lá na igreja pode ser empresário, pode ser médico, pode ser... Tem um médico que tá frequentando lá na igreja. Meu irmão, vai limpar a vara. Vai pegar na vassoura igual a todo mundo, pô. Exato, pô. Vai receber lá na porta igual a todo mundo. Quer saber da verdade? Pô. Se o cara for um cara de caráter, ele vai ficar e vai armar aquilo ali. Vai, pô. Agora, se não for... Porque ser bajulado é horrível, meu irmão. Pô. Pelo amor de Deus, velho. É horrível. Mas tem gente que gosta, né? Eu gosto. Então, tem que estar perto para poder viver a visão. A gente tem que estar tendo relacionamento. A gente tem que estar junto. Por exemplo, a gente tem uma célula em Niterói, toda quinta-feira. Tem um casal que vai comigo toda quinta. E eu tô forjando eles dois, Patrick e Sara. Sim.
A gente vai forjando. A gente Um chama que a nossa ida e volta é podcast. Aham. Sempre. Claro. Por exemplo, a gente começa hoje uma célula em Friburgo. Aham. Tô levando eles comigo de novo. Sim. Por quê? É 1h30 indo, 1h30 voltando. São Relacionamento. 3 horas de relacionamento em palavra. Troca. Ministração. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra a responsabilidade. E aí você tá forjando. Você é um líder centralizador? Não. Não, né? Não. Eu aprendi uma coisa, Maurílio. Quer ver a minha liderança ser ótima? É eu não precisar estar presente. Sim. Quanto mais inútil eu for, melhor é. E não é da inutilidade, de que não presta. De não servir, sim. Meu irmão, pode estar acontecendo. E cadê o pastor? Tá aí não, irmão. Sim. Todo mundo trata todo mundo. Todo mundo cuida de todo mundo. Você tem os seus que sentam na mesa? Tenho, pô. Daí tem. Tem Que conhece seu coração, que tá aqui, você pode chorar, tá junto, que você pode... Tenho. Por exemplo, a pessoa que é a mais próxima de estar ali é minha esposa. Não, isso aí é. Meu irmão, abro o coração e falo pra ela, hoje é a pastora, E o pastor. ouvindo o pastor. Sim. Preciso. Mas tu tem mais gente nessa mesa? Tenho. Tem o João, né? Tem o Patrick, tem o Léo. Tá levantando pastores, cara, nesse tempo? Hoje, Ou vendo pessoas que têm uma... que já se destacam. Uns nomes, né? Aham. Trazendo, pra ir forjando. Sim. Líder de juventude, líder daqui, líder de célula. Sim. E vamos forjando. Até o momento certo da consagração. A coisa flui. E esse é o olhar. E a gente vai forjando. Você é muito pouco vaidoso também, né, Gomidinho? Não tem. Acaba que essa vaidade tua passa pra galera também. Né? não... Aurélio, hoje eu prego 2 vezes no mês na igreja. Sim. Toda quarta é um líder pregando. 2 domingos é minha esposa e 2 sou eu. Esse domingo, inclusive, eu vou pregar menos 1. Porque vai o pastor Gerson domingo que vem, aí eu não prego. Aí a pastora prega no último. Sim. Mas também você tá todo dia ali, você tá cuidando da galera. Ali. Todo dia, meu. Todo dia. Olhar o zap da igreja, o grupo da igreja tem a palavra pastoral todo dia. Hoje eu falei da porcaria da fofoca. Sim. Cuidado. Tá aqui, irmão. É todo dia uma palavra pastoral pra igreja. Pô. Entendi. Pra quê? Pra mostrar o norte, pra mostrar a porque na verdade não é sobre estar no altar, né? A coisa que o pastor menos faz na vida é pregar, pô. Irmão. Menos faz é pregar. Cuidar, discipular, tratar, orientar, enfim. A psicanálise te ajuda, Ricardo? Mudou a minha história, né? Hoje, por exemplo, hoje eu faço doutorado em psicanálise, né? E tô me aprofundando. Estão tentando me convencer a fazer pós-graduação em psicanálise, tá? Faz. Estão tentando. Não, faz. Faz pra você. Quem me incentiva é o Thiago. Faz por você. Porque ele falou, pô, Maurício, tu já tem faculdade, cara. Faz uma pós-graduação em psicanálise. Meu Deus do céu. Minha esposa tá fazendo, pô. Eu tenho medo de entrar nessa... Aurélio, faz por você. Você vai ser tratado por... Pô, meu irmão. Eu já faço análise há 1 ano, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana. E mudou minha história, mano. Por exemplo, eu faço também, né? Eu tenho um terapeuta que cuida de mim. Mas eu cuido aí de um monte de gente. Sim. E aí, hoje, fazendo doutorado e estou me especializando em hipnose clínica, né? Que os crentes pô, meu irmão. Isso. Aí eu vou falar uma coisa, não bate no pastor Ricardo, não. Prova primeiro. Depois que você provar, você vai ver se tem alguma coisa do capeta, do diabo, do inferno. Não tem nada a ver, cara. Né? Você não é... Quer falar um pouco disso, uma parada, uma pincelada? Como que funciona a psicanálise clínica, pra galera entender? Aonde atua, o que é, qual é o propósito? Principalmente os traumas da infância. Psicanálise. Sim. Principalmente os traumas da infância. Acessar o que ficou marcado lá na lá, irmão, lá no sub, né? Lá aqui atrás, né? Tá lá. Lá na caixa preta, lá atrás. E a gente vai tratando, pô. Eu vejo pessoas que chegam... Tem um paciente meu que tá comigo há 3 anos, pô. E não dá pra largar, tá? Não dá, cara. Comigo há 3 anos. Tem um que tá com 2 anos. Hoje eu tive com a mãe dele, ela falou pra mim... Thiago vai ser minha casa, minha vida. Vou pagar até morrer. É isso, cara. Isso faz um bem enorme. Você desabafa, você bota pra tem fora. Tem dia que a parada flui assim que é outra coisa, mas tem dia que eu tô precisando... Trava, tem coisa que... meu irmão, é loucura isso. Já teve paciente meu de chegar no consultório e ficar olhando pra mim. E olhando pra ele, ele falou assim pra mim, não vai falar nada? Eu falei, eu tô aqui pra falar não, eu tô aqui pra ouvir, pô. Ele, mas eu não quero falar. Eu falei, então ficou me olhando. Loucura, né, velho? E daqui a pouco a pessoa, bum, desmancha, chorar. Então, eu tenho vários paciente com 2 anos. A mãe dele hoje falou pra mim, Flavinha, não tem como, ele não pode te largar. Já tá com 20. Não tem como te largar. É pra vida. É pra vida mesmo. Eu acho que assim, vou te falar assim, vou falar minha visão sobre a psicanálise, tá? Primeiro que eu fui extremamente preconceituoso. Eu também, pô. Eu fui criado por pai e meu irmão. Mãe, porra, minha psicanálise era havaiana, irmão. Salto. Tá triste? Toma.
cintada, essa largura assim na lombeira. Eu fui criado na base da selva, meu irmão. Eu não apanhava com a mão, apanhava com o tamanco, porra. Minha mãe e não era difícil de te perder não, pelo tamanho. Não errava nunca, pô. Minha mãe batia nas costas, pegava na perna. Minha mãe também era grandona. Então, assim, eu fui criado e então eu tinha essa cultura, né? Essa cultura meio como é que fala? Pré-histórica, né? Maneiro porque não foi comigo, né? É, exatamente. Minha mãe era grande pra caramba, Gomide. Minha mãe era braba. E eu fui criado nessa cultura meio pré-histórica, né? Então, assim... E aí, cara, quando eu precisei da parada, eu falei, meu irmão, esse parada... O que eu entendi, cara? Minha melhor amiga é minha esposa, né? Que eu tenho, graças a Deus, depois de muito tempo de casado, eu aprendi isso. Tem uns 5 anos que eu aprendi isso. Maneiro. Minha melhor amiga é minha esposa, ela sabe de tudo. Tudo. Irmão, não tem nada que não acontece na minha vida que ela não saiba. Maneiro, isso aí. Mas eu descobri uma parada na psicanálise, mano. Que... Porque eu nem sabia que você fazia psicanálise clínica, né? De atendimento, né? Isso. O relacionamento que eu já tinha com o Thiago antes. O que me fez começar a psicanálise, sabe o que foi? Confiança. Confiança. Tem que ter. Olhar pro cara e falar, mano, esse maluco pode me ouvir. E tem coisas, tu sabe disso. A gente, liderança de igreja, a gente não pode falar pra ninguém. Nunca. Parceiro. Vai a gente morrer tem que comigo. morrer com aquilo. Pô. Eu olho e falo, meu irmão, vou falar isso pra quem, velho? Aí eu, às vezes, na situação lá, eu falo, irmão, escuta isso aqui. Aí ele te ouve e, tipo assim, tu vê que o filtro dele, sabe que eu já falei isso com ele? É como se fosse uma caixa d'água furada. Tu joga dentro dele e vai pro ralo. Justamente. E tem coisa que a gente precisa falar, né, mano? Muito. Senão a gente morre com aquilo ali. Muito. Aquilo te mata, né? Dependendo do que for, né? Agora eu vou falar uma coisa que você pode achar interessante. Ou engraçado, não sei. Sabe quem é o psicanalista da minha esposa? Quem? Eu. E dá certo? A gente consegue. Mas é difícil. Muito. Mas aí você... Ela fala mal do marido? Às vezes. Às vezes. Fala, pô, eu vou matar meu marido. E bota na frente. Às vezes. Mas eu trato, lógico. Ela tá fazendo psicanálise agora também, né? Então ela vai ter a supervisão dela, enfim. Mas não é uma coisa Mas você constante. consegue, pelo vídeo, você consegue separar, né? O pastor, o marido, o analista, com ela. Com ela, consigo. Consegue separar. E né? ela também comigo. Essa parada dessa coisa de saber dosar, a gente tem isso muito... Equilibrado. Muito Mas definido. é difícil, né, cara? Porque, pô, a mulher às vezes brigou contigo, tá com uma situação contigo e chegar pra... Mas eu entendo que é parcial, né? Nem tudo, eu acredito. Óbvio. Não dá. E aí agora eu tô vendo ela, mas muita coisa ela compartilha. Sim. E às vezes eu confronto mesmo, né? Faço algumas perguntas pra levar lá e tal. Na raiz, né? Na raiz. Semana passada mesmo tinha um trauma que tava recalcado nela desde a infância. E ela começou a chorar e botou pra fora. É Pronto. porque a análise... Assim, a análise pra mim fez uma diferença absurda na minha vida porque... não tô falando mal, tá? Não é tipo um psicólogo que foi me ouvindo. Não. Mano, é alguém a parada que... é diferente. Parceiro, Nada contra a psicologia. é como se fosse uma luta. Eu bato, mas ele... A hora que ele vê que a minha guarda baixou, ele vai na minha cara e... Pof, toma. Aí tu assim dá mesmo. aquela... Fala, caramba. É assim mesmo. Eu sou exposto a algumas... Pô, ainda mais assim... eu sou exposto a algumas coisas que talvez nem meu pastor sabe. Sim, pô. E nem ele vai conseguir me confrontar naquele nível, entendeu? Não tem como. Porque ele não vai ter o acesso. ouvido psicanalítico de ser. Não vai ter. E aí não Irmão, tem é troço como. que ele fala pra mim que eu falo, nem minha mulher fala isso pra mim, pô. Pô. Já falei pra ele que o Thiago faz chamarrão de jiu-jitsu, né? Eu não sou. Não dá pra encarar ele, não. Falei, Thiago, um dia eu vou pegar aqui e vou te dar uma coça aqui dentro, mano. Vou tacar essa na tua cabeça. Ele falou, pode tacar, pô. Aqui é pra isso. É desse jeito mesmo. Porque eu acho que a diferença da análise pra psicologia é exatamente isso. Sim. Ela não permite que você fique no mesmo lugar. Com certeza. Principalmente se o analista, se ele vê que você tá entrando numa parada, num buraco que vai te levar pra uma parada Isso aí. ruim, ele fala, meu irmão... Para. E como o Thiago é pastor também, né? A gente usa muito a Bíblia, né? Então... Recalcula a rota, irmão, senão vai dar ruim. Que doideira isso, cara. Como você... Isso agrega muito na minha questão pastoral e aí atendimento às pessoas, né? Atendo online. Eu tenho paciente na Taquara, pô. Sim, eu atendo online. Sim. Tem paciente que era um menino que joga bola, agora voltou pro Brasil, estava em Portugal. Eu atendia ele uma vez por semana. Thiago, pra gente caminhar pro fim. Isso, vambora. Senão né? o irmão ali me bate. ele é pouco nervoso. Deixa uma mensagem pra essa galera que tá ouvindo a gente, do teu coração, uma mensagem do homem de fé. E como a gente começou o episódio. Pode sim, um bandido. Ser pastor. Ser pastor e pregar o evangelho e cuidar de gente. É uma história louca, né? Que você tá, eu tô assim, a vontade de conversar com ele mais umas 5 horas aqui. Porque, de fato, é uma história muito louca. E se um dia essa história te chamar a atenção, se um dia quiser conversar com ele, pô, manda mensagem pra ele. A gente vai botar o Instagram dele aqui embaixo. Sim, pô. Pra você ver, você dar uma olhada. Manda uma mensagem pro cara, conversa com ele, escuta pô. a história dele. Pode. Eu costumo dizer uma coisa que eu sou zero partidário com a igreja, cara. Negócio de ficar defendendo denominação. Que?
O reino tem que ser pregado a toda criatura. E a gente está aqui para isso. Chama esse cara, troca uma ideia com ele. Quiser fazer a psicanálise com ele também. Chama ele no consultório. Fala que veio do podcast. Pede um desconto. Pode ele. Que ele vai te dar um desconto. E eu vou dar um presente para esse homem. A gente está aqui, ó, com a nossa editora, nosso patrocinador. A editora Agnus, que nos patrocina, que nos abençoa. Eu vou apresentear ele com o livro do Luciano Subirá, Voz de Muitas Águas. Esse livro é incrível. Como envia a voz de Deus em meio a tantas vozes, né? Como você... Hoje uma dificuldade das pessoas, talvez, é discernir a voz de Deus. Você passou por isso. Sem escutar as pessoas que estão falando. Então, Voz de Muitas Águas, esse livro, vou presentear ele. Esse livro, e vou deixar um tempo agora para ele dar uma palavra pro teu coração, pra tua vida, pra você refletir. Amém. Eu quero te pedir uma coisa. Eu já ganhei o livro. É seu. Só que depois você faz uma... Claro que eu vou fazer, todos eles eu faço. Para mim, por favor. Vou botar meu Pix também embaixo. Também, pode pôr. Eu quero deixar aqui uma palavra para vocês. Não desista dos teus sonhos. Não perca a visão. E visão não está no que você vê. Visão está aqui, ó. Um dia um homem teve uma visão na minha vida, para a minha vida, e hoje eu vivo o reflexo. Porque ele entranhou isso em mim, né? Vou usar uma palavra que talvez não seja muito apropriada. Ele em mim impregnou, no bom sentido da palavra, a visão do reino, do propósito, de algo. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não desista. Cristo Jesus. Caminho, verdade e vida. Viva o propósito. Não se deixe levar pelas propostas. Proposta, ela é muito parecida com propósito. Proposta te traz resultado mais rápido. Proposta são atalhos. E depois dá ruim, irmão. Então, permaneça no propósito. Tem processo, tem dificuldade, tem adversidade, tem calúnia, tem perseguição. Mas tem bênção, tem vitórias, tem bonança, tem sucesso, tem realizações. Tem tudo. Mas tem que passar pelo processo. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu espero que tenha sido assim... E que possa estar te edificando, possa edificar tantos outros. Se inscreve no canal, né? Esteja aí, caminhe, compartilhe, viva. E não esqueça, Deus não perdeu o controle de nada. Números 23:19 diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vai acontecer. Se ele prometeu, ele cumpre, porque ele é fiel. Meu Deus do céu. Pegou? Pegou? Aqui embaixo... Mais um patrocinador pra gente. Incrível que esse homem é um convidado de hoje especial que gosta de estudar. A Legacy School é uma escola que tem feito diferença. Meus filhos estudam lá e como eles são primordiais no ensino. É a plataforma do Mackenzie, tem uma pegada de estudo, de ensino muito forte. É um ensino muito... um nível bem alto de ensino para os meus filhos. Eu sei porque a gente estuda com eles e percebe. E o mais importante... É um colégio que prega o evangelho. Amém. Ah, Maurílio, você está falando disso. Eu estou falando que na minha época não tinha essa oportunidade. Tinham pouquíssimos colégios cristãos, a maioria eram colégios católicos, nada contra. Mas a gente entende a diferença disso não hoje. Formar um filho com princípios, você vai colher um ser humano, um adulto, com valores e princípios que vão mudar, podem mudar até uma geração. Então você vê que a escola... Legacy, um tratamento pessoal, uma escola que não pensa na massa, não pensa em números de alunos, ela pensa em qualidade de alunos. Isso tem feito total diferença. Legacy School, entra lá, fala com ele que você vê aqui do podcast, vai lá e fala assim, ó, o Maurílio falou que tem um desconto ainda. Ela vai brigar comigo, mas tem. Se vira, pede, fala que foi o Maurílio que falou. Amém? Eu queria agradecer você, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. E o convite vem... Mas tem mais um patrocinador aqui. Olha lá. Quem é esse aqui? Esse aqui é pra você pegar uns quilinhos, engordar um pouquinho, comer um sanduíche lá. Mas Chaparral é um homem que também tem um coração. Eu queria que ele contasse a história dele também aqui, mas ele não tem coragem. Chaparral não fala em público. Mas é um cara incrível que tem ajudado a gente. E vai lá, faz um lanche. Vai na faculdade lá, come. Nas faculdades, na FESO, tanto no campo de baixo quanto no campo do alto. O Chaparral tá lá. Valeu. É dele, a lanchonete, o restaurante, o almoço. Vai lá e fala assim, Maurílio falou que vai me dar um salgado. Ele vai me matar. Pega essa mensagem assim, copia e manda pra ele. Fala, pô, eu quero um salgado de graça. Que Deus abençoe você. Esse foi mais um episódio. À Frente Podcast. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.